Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Programa Torre Forte. Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Programa Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, fiquem conosco aí até o finalzinho, pois grandes coisas fará o Senhor no nosso meio para a glória dele, porque afinal de contas, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Estamos aqui no programa Torre Forte é o nosso Deus, aleluia, de segunda a sexta-feira a partir das 18h30, aos sábados a partir das 18h e aos domingos às 9h da manhã. E eu convido você a ser um evangelista, a ser um missionário aqui, né? Pastora, como que eu posso fazer isso? Como eu posso ajudar o programa Torre Forte? Compartilhando o link. Recebeu? Entrou aí no programa para assistir? Já clica aí no compartilhar, taca o dedo aí, clica no compartilhar, encaminha para os seus amigos, para a sua lista de parentes, né? A sua família, em nome de Jesus. Alguém que você conhece está precisando ouvir uma palavra que vem do Senhor, meus amados. Esse programa Torre Forte, ele é um programa da Igreja Batista Filadélfia aqui de Monte Belo, Minas Gerais. Está sob o comando do pastor Mauro. Pastor Mauro Mendes é o pastor, né? É o presidente desta gloriosa obra. É ele quem toma conta da igreja, quem coordena a igreja. Obviamente tem uma equipe muito boa ali assessorando, mas o pastor Mauro é que está à frente ali de todo o trabalho para a glória do Senhor. Deus tem usado ele de forma poderosa ali, trabalhando, ministrando aos nossos corações. Ontem Deus usou ele de forma tremenda lá na igreja para trazer uma mensagem sobre frutificar, né? E logo vai chegar a campanha nova, a partir do mês de agosto, 11 de agosto, nós começaremos uma nova campanha. Esta campanha, ela vai ter como tema frutificar, tempo de florescer, né? Vai ser tremenda esta campanha, nós vamos passar a campanha aqui também. Então fique ligadinho aí na programação aqui do Torre Forte. Esta semana, uma semana especial, queridos. Nós teremos na quinta-feira a irmã Val, que vai estar conosco, fazendo a última parte daquela programação que ela tem feito aí com as crianças, né? Então, quinta-feira ela vem para contar a história do Carlo, é um personagem ali, e ela vai trazer a história dele aqui para todas as crianças. Então, Torre Kids, quinta-feira. Não só quinta-feira, mas na sexta-feira também, já estava programado desde o mês passado, que na sexta-feira nós teremos um Torre Kids também especial, com a irmã Sandra e a irmã Dilma. Olha aí, 2 vezes na semana nós estaremos falando aí, enviando uma mensagem poderosa a todas as crianças. Vai ser muito bonito, viu? Que Deus está preparando para nós ali, para suas crianças. Você realmente não pode perder.
Então coloque aí na sua agenda, no seu celular para despertar, né? É quinta-feira agora, às 18h30 e sexta-feira também às 18h30, Torre Kids. Vai ser muito, muito, muito bom para você e para a sua criancinha também, seu filho, seu sobrinho, netinho. Enfim, coloque todos eles aí para assistir o Torre Kids. Hoje eu quero falar com vocês sobre Isaías 43. Esse é um dos capítulos que eu sinto que Deus, a Bíblia inteira Deus fala conosco, mas esse capítulo aqui eu acho ele tão forte, sabe, aonde que o Senhor demonstra todo o seu cuidado para conosco. Então diz assim, fala sobre o restaurador, né? O nosso Deus é o resgatador, é o nosso restaurador, restaurador de Israel. Aí assim diz o Senhor: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Olha só, eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí vem o Senhor dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aí mais lá para o 13, versículo 13, diz assim o Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Em outras traduções, operando eu, quem impedirá? Né? O Senhor, Ele fala claramente aos nossos corações. Claramente aqui, Deus tem falado sobre a sua proteção, sobre o seu cuidado, sobre a grandeza de Deus em nossa vida. Haja visto que Ele mesmo se autodenomina: eu sou o teu Salvador. Olha que tremendo, né? E o Senhor ainda diz: eu te chamei, eu te formei, não temas. Então a Bíblia, 366 vezes existe essa frase, não temas. Deus se preocupou até com o ano bissexto, não é? Não temas, ou seja, um não temas para cada dia do ano. Deus envia essa mensagem ao meu e seu coração: não temas, porque eu te remi, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. E agindo Deus, quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá? Nada nem ninguém vai poder impedir o agir de Deus na sua vida, meu amado. Em nome de Jesus. Nada nem ninguém pode frustrar os planos que o Senhor tem para você. Os sonhos de Deus não vão se frustrar. Se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Ele vai terminar, Ele vai aperfeiçoar essa obra que Ele mesmo começou. Portanto, tenha calma, tenha paciência, tão somente creia, tão somente aguarde no Senhor. Neste capítulo, o Senhor ainda, Ele nos encoraja, né, dizendo que Ele está conosco. Deus está conosco em todos os momentos. Aí vem o Senhor e diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Aqui, meus amados, o Senhor, Ele já vem nos alertando que no mundo nós teríamos aflições. E Jesus, Ele não nos enganou. Jesus, Ele disse isso, né? No mundo vocês terão aflições, porém tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Aí Jesus faz uma promessa: eu vim para trazer vida e vida em abundância, vida com abundância para vocês. E olha, eu vou para o Pai, mas
eu enviarei um outro Consolador. Então, Jesus, ele esteve e está conosco, porque Hebreus 13 diz que Deus é o mesmo, né? O Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele não mudou, ele não mudará, ele não mudou e ele não mudará de maneira alguma. Deus está com vocês, Deus está conosco. Então, o Senhor, ele diz assim ao nosso coração: quando passares pelas águas. Então aqui ele não está dizendo assim para nós: olha, vocês não vão passar pelas águas. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que ele está afirmando, né? Esse quando vocês vão passar. Quando vocês passarem pelas águas, eu estarei com vocês. Então ele está dizendo: vocês vão passar, mas não precisam temer, não temam, porque eu estarei com vocês. Jesus, ele nunca nos enganou. Então ele diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, olha isso, quando passar pelo fogo. Ou seja, nós seremos provados aí no fogo mesmo, né? Na fornalha. A água vem em tempestade. Quantas tempestades vêm nas nossas vidas? O Senhor, ele não isenta ninguém. Ele não isenta. Nós estamos aqui, o sol nasce para todos, né? O sol nasce para o ímpio e nasce para o justo também. Então não é porque nós cristãos, nós reconhecemos a Jesus como nosso resgatador, como nosso salvador, que nós estamos isentos. Nós vamos passar, né? Vamos passar pelas águas, mas elas não vão afogar a gente, elas não vão nos matar. Ou seja, é Jesus querendo dizer: olha, vocês vão passar por lutas, por aflições, né? Por tribulações, por tempestades, mas eu estarei com vocês, né? Isso não é para morte, isso é para crescimento. Vocês vão passar crendo que eu sou o Senhor na vida de vocês. Não precisam temer, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, o Santo de Israel, o seu Salvador. Agindo eu, quem impedirá? Quem é o homem para impedir Deus? Qual é o rei, né? Que seja o rei mais poderoso dessa terra, que seja o presidente mais poderoso dessa terra. Se Deus estiver agindo na nossa vida, nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Nada nem ninguém. Então esta palavra, queridos, ela vem para trazer esperança. Essa palavra, ela vem para trazer ânimo. Esta palavra vem para que a nossa fé possa ser acrescida, né? A nossa fé está sendo acrescida nessa noite, porque é o próprio Deus falando ao meu e ao seu coração. Vocês vão ter luta, mas não temam, porque em todo tempo eu estarei convosco. Olha que tremendo, olha o que Deus faz. Deus, ele cuida, né, dos seus. Deus, ele cuida do chamado. Deus, ele cuida dos propósitos. Deus cuida dos nossos sonhos. Deus cuida da nossa família. Deus está cuidando de você, em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Nós vamos agora ouvir louvores. E daqui a pouquinho vem a palavra central, a palavra principal do programa. Mais uns 30 minutos de palavra aí para nós, né, recebemos de Deus tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós vamos ouvir louvores agora, vamos adorar a Deus através do louvor. Daqui a pouquinho eu retorno com você em nome de Jesus. Aleluia. É o coração que tá pintado para ver um mundo diferente da notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união.
começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse enquanto pra ouvir, pra entender do meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. La 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 la. Mais amor a começar em mim. Haja mais amor. La 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 la. Mais amor a começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. La 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 la. Mais amor em mim. Saudamos todos na paz do Senhor, mais uma noite de louvor, aonde Deus vai falar com você através dos louvores. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei com força
conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Eu celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A honra, Aleluias. a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força Aleluia. e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor dado de coração. Saudamos todos na paz do Senhor. Mais uma noite de louvor, aonde Deus vai falar com você através dos louvores. Amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar
Torre Forte é o nosso Deus, aleluia. Vamos agora então ouvir uma pregação. Quem vai pregar hoje para nós é o presbítero Carlos, né? E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, nós oramos, Senhor, pois chegou o momento da Tua palavra, meu Pai. Oh, meu Deus, toma o presbítero Carlos agora em Tuas mãos. Usa ele, ó Deus, com fogo, glória, com sabedoria, com autoridade, com poder que vem do Senhor, meu Deus. Senhor, que a Tua palavra, ela entre nos lares agora. Alcance, ó Deus, todos os telespectadores, Senhor. Alcance aqueles que estão enfermos. Aqueles, ó Deus, que precisam ser libertos, Senhor. Que haja libertação, que haja salvação, Senhor, através da Tua palavra, pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Senhor, abençoe a vida do presbítero com toda sorte de bênçãos, assim como toda a família e parentela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos, a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus colocou em meu coração uma mensagem, o qual eu creio que muito já ouviu essa mensagem. Eu já ouvi por várias vezes essa mensagem. E essa mensagem, eu quero compartilhar ela nesta noite para a glória de Deus. E essa mensagem, eu tenho certeza que ela vai edificar vidas, que ela vai tocar nos corações como tocou no meu coração, em nome de Jesus. E essa mensagem, ela se encontra lá no Salmo 121, salmo bastante conhecido, que diz assim, que Deus é guarda fiel do seu povo. Esse é o tema. Deus é guarda fiel do seu povo. E diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará, nem de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia! Queridos, são 8 versículos nesse capítulo. E esses versículos desse capítulo nos dá tanta força nos momentos difíceis que nós passamos, que todos nós passamos por determinada situação difícil, situação que nós não esperamos. Isso acontece, isso aconteceu na minha vida, isso vai acontecer na minha vida, como em todos, em geral. Pode acontecer e acaba acontecendo, e essa situação difícil que chega nas nossas vidas é algo que eu não estou esperando, nem você está esperando. É algo que vem na nossa vida e nos pega de surpresa. Nós não esperávamos por determinada situação de chegar nas nossas vidas uma situação de vendavais temporais, situações difíceis. Por exemplo, você não espera ficar desempregado. E de repente você fica desempregado e você necessita daquele trabalho. Você não esperava que você ia perder aquele emprego e você acaba perdendo. Então são situações diversas que vêm na nossa vida. Outra situação muito difícil para mim e para cada um de nós, uma situação de enfermidade. A enfermidade, ela chega, ela não avisa que essa enfermidade vai chegar, enfermidade A, enfermidade B, seja ela uma enfermidade fácil, seja uma enfermidade difícil, que às vezes nós se deparamos com uma situação de passar pelas mãos dos médicos e os médicos falam assim, olha, a sua situação não tem jeito. E muitos de vocês às vezes até já ouviram falar
como eu já ouvi várias vezes médico falar, na sua situação é só Deus. Aí é o momento que cai a ficha, que você sabe que o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, quando nós elevamos os nossos olhos para o céu. E é da onde vem o nosso socorro. É isso que esse versículo está nos ensinando para a minha vida e para as vossas vidas. Como eu disse, às vezes nós passamos por determinada situação que nós não esperamos e nos pega de surpresa, querido. Quem é que está esperando receber uma notícia que faleceu um ente querido nosso? Quem é que espera que de repente venha um falecimento dentro da nossa família? Ninguém espera. Então são situações que só Deus, é só Deus. Aí nesse momento, para você que crê no nome do Filho de Jesus Cristo, uma certeza é, você olha para o céu e é de lá que vai vir o seu socorro. É de lá que vai vir o refrigério para a minha vida e para as vossas vidas. É de lá que nós vamos entender e compreender o porquê que nós passamos por essa situação, seja ela qual for. Nós temos um Deus que cuida da minha vida, cuida da vossa vida 24 horas. Ele não dorme, querido. Por isso que essa mensagem, ela nos traz um grande aprendizado para a minha vida e para as vossas vidas, e ela nos faz com que nós, cada dia, nós vamos nos fortalecendo diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Porque só dele que vem a minha esperança, só dele que vem a vossa esperança, é só dele que quando nós verdadeiramente nós clamamos por um socorro, ele entra com providência na minha vida e nas vossas vidas, independente daquela situação que eu estou passando ou você está passando. Quando nós nos prostramos diante da presença do Rei da Glória, é de lá que vem o nosso socorro. Porque o próprio Jesus deixou escrito que no mundo nós ia passar por tribulações, nós ia passar por situações difíceis, mas para com que eu e você prossigamos e tenhamos bom ânimo. Aleluia. E seja forte, seja corajoso, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha somente para Cristo, porque quando nós fixamos os nossos olhos, o nosso olhar somente para o Deus Todo-Poderoso, ou seja, nós olhamos para o céu e pedimos socorro desse Deus o qual eu estou apresentando, o qual eu estou ministrando esta palavra, desse Deus que cura, desse Deus que liberta, desse Deus que nos dá paz, desse Deus que nos tira, querido, nos tira da morte e nos traz para a vida. Como experiência própria da minha vida, já vai fazer 11 anos que eu passei por essa situação. Aí, nesse momento, nós começamos a lembrar e conversar, falar com Deus. Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença, eu vivi os princípios, o qual o Senhor espera da minha vida e das vossas vidas. Agora eu estou na situação onde o médico determinou a minha sentença. E a sentença que o médico determinou a mim, naquela época, era a sentença de morte, querido. E eu olhei para o céu. E naquele momento eu clamei, Senhor, não deixa que isto venha acontecer. Reverte essa situação. Se o Senhor vê que dá para fazer isso na minha vida, que eu tenha condições de continuar aqui nesse mundo, porque o meu objetivo, há 30 anos atrás, quando eu recebi o chamado de ir de pregar o Evangelho, isso eu coloquei no meu coração, isso eu faço, isso eu tenho condições de fazer, porque quem opera na minha vida é esse Deus, querido. Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus, os atributos, o qual Deus tem para a minha vida e para as vossas vidas. São muitos atributos que Deus tem para a minha vida e para as vossas vidas. Esse Deus que eu estou apresentando aqui nesta noite
ele foi no passado, ele é no presente e ele é eterno. E nós vamos encontrar com ele. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que aqueles que pregam a mensagem de Cristo aqui no mundo são os primeiros a ser cobrados. Então nós temos que pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. É fácil? Não é fácil, querido. Não é fácil porque nós estamos no mundo. E nós vivemos no mundo. Agora tem uma diferença. Se você fixar os seus olhos a Jesus Cristo, através do Espírito Santo que mora no meu coração, mora no seu coração, nós conseguimos sim. Aleluia! Nós conseguimos nessa caminhada com Cristo Jesus, levando essa paz, como nesta noite, como esse canal da 7 TV, da cidade de Monte Belo, tem pregado um Deus vivo, tem pregado um verdadeiro evangelho que tem entrado dentro da tua casa. O Senhor está aí. O Senhor está aí, o Senhor está aqui. Por quê? Porque o Senhor, Ele não dorme. Ele, da onde Ele está, neste momento, do alto do trono da glória, Ele está me vendo. Ele está te vendo. Ele está acompanhando a cada um de nós. Por quê? Porque nós somos criação dEle. Foi Ele que nos criou. É Ele que nos conhece por dentro e por fora, a nossa intenção, o nosso pensamento. Qual é o meu objetivo? Qual é o seu objetivo de caminhar nos passos de Jesus Cristo, de ir e pregar o Evangelho de Cristo? Qual que é o nosso objetivo? O meu objetivo, e creio que o objetivo de cada pregador que segue os passos de Jesus, é levar a mensagem de Cristo dentro da nossa casa. Porque muitos não conhecem a mensagem de Cristo, muitos não lê a palavra de Deus, que é as Escrituras. E as Escrituras, para a minha vida, e eu tenho certeza que para a tua vida, é uma verdadeira conversão. Porque ali está a escolha, tanto para a minha vida, como para a tua vida. É, meu Deus. E essa escolha, existe duas escolhas. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Ou você escolhe o caminho reto, ou você escolhe o caminho tortuoso, que aonde vai gerar morte na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Então nós temos que sempre estar olhando para o céu. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que guarda não tosquenejará. Deus não dorme, querido. Deus está sempre presente, às 24 horas, observando a minha vida e observando a sua vida. Eu nunca vi Deus, você também nunca viu Deus, mas nós sentimos a presença dele na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele passa a fazer morada no meu coração, no seu coração, aleluia, que nos impulsiona a nós ir e pregar o Evangelho de Cristo. Porque às vezes as pessoas colocam dificuldade de pregar o Evangelho de Cristo. E é muito fácil, é muito simples, você vai pregar o seu testemunho. É o meu testemunho. É o vosso testemunho que as pessoas vão olhar para mim, para a minha vida. Vão olhar para as vossas vidas e vai pensar assim: eu quero conhecer esse Deus. Aleluia! Eu quero conhecer esse Deus do qual o presbítero Carlos está pregando esta noite. Um Deus que ele olha para o céu e de lá vem o socorro para a vida dele. Aleluia. E da mesma forma que vem o socorro para a vida do presbítero Carlos, esse socorro vai vir para a minha vida também. Porque eu vou me aproximar, eu vou me achegar, eu vou receber a mensagem de Cristo, o qual os profetas do Antigo Testamento, porque nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, esse Salmo de Davi,
Então foi um ensinamento muito grande e muito profundo para nós prestar muita atenção na mensagem de Cristo. E uma certeza é, querido, quando Jesus ele ensinava a palavra aos seus discípulos, o que ele pedia? Olha, eu vou, mas eu não deixarei vós órfão, eu deixarei o meu Espírito, o meu Consolador. E às vezes nós passamos por situações difíceis, porque nós vacilamos, nós escorregamos. Não tem não tem esse, não tem aquele, não existe homem forte e nem mulher forte. Todos nós podemos passar por situação, às vezes por uma palavra. Às vezes nós recebemos uma palavra, você está falando do amor de Cristo para a pessoa às vezes te solta uma palavra para você, e às vezes você cai até no desânimo, você pensa em parar, você pensa em voltar. Não, querido, caminha olhando somente para Cristo. Se nós olharmos para a direita e para a esquerda e ficar prestando atenção e dar ouvido aos opositores que vêm contra nós, sempre vem e sempre vai vir. Tanto é que tinha opositores na época de Jesus, que concordava, outro desconcordava, um acreditava, outro não acreditava, ao ponto que mataram ele. Mas havia necessidade de matar ele, porque Jesus foi o único que venceu a morte. Aleluia! Jesus venceu a morte. E quando ele morreu, ele ressuscitou. E depois ele subiu ao céu. E a palavra do Senhor deixou muito clara para mim e para você, para nós nos aproximar dia após dia na presença do Pai, na presença do Senhor Jesus Cristo, andar na direção do Espírito Santo, fazer as nossas escolhas certas, porque todos nós já erramos em escolha. Quantas vezes eu errei em escolha por falta de conhecer as Escrituras? E Jesus deixou escrito aqui, já no Novo Testamento, do apóstolo João, ali no capítulo 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugares. E se eu for, como ele foi, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E eu creio, querido, eu creio que nós nesse mundo, tanto eu, todos os seres humanos, de igual para igual, vai chegar um momento que o Senhor vai nos chamar. O Senhor vai me chamar, o Senhor vai te chamar. Quando? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, e creio que você também sabe: nós temos que estar preparados. Porque não tem como você se arrepender quando o Senhor nos chamar. Não tem tempo para nós responder, para nós mudar a nossa história, porque nós vivemos de oportunidade, e a oportunidade que está acontecendo, ela se chama hoje. Nós vivemos de oportunidade dia após dia. É por essa razão que o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou os seus discípulos e disse a eles: ide e pregar o Evangelho a todo mundo, sem acepção de pessoas. E aquele que crê verdadeiramente, no momento final da passagem aqui na terra, ele vai morar comigo. Então eu e você, eu tenho essa absoluta certeza, querido, do que eu estou falando, porque está dentro da palavra que Jesus subiu e foi preparar lugar para mim e para você. E ainda diz assim: e aonde eu estiver,
também estará. Então, o nosso Jesus, que é o Espírito Santo, ele está no céu e ele está aqui na terra e ele está dentro de mim. Ele está dentro de cada um de nós, daquele momento que nós nos rendemos e que nos colocamos na total dependência do nosso Senhor e Jesus Cristo, porque Ele deixou escrito também. Está lá no livro do apóstolo João, ali no capítulo 15, no finalzinho, no versículo 5, está escrito assim: sem mim, nada podeis fazer. Isso é uma grande verdade. Nós não podemos fazer nada. Nós só alcançamos paz, e essa paz quem nos dá é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que nos dá essa paz verdadeira para a minha vida, para vossas vidas, que coloca esse ânimo e nos dá esperança. Que esperança? Uma esperança da salvação, uma esperança da vida eterna, porque nós somos passageiros e nós nunca vamos morrer, nós vamos morrer aqui. E a nossa carne, o nosso corpo físico, ele vai para a terra. E para a terra, ele se torna o pó da terra. Mas o Espírito Santo não, querido. O Espírito Santo, quando Deus criou o mundo e decidiu, ele tomou essa decisão em criar o ser humano. Quando foi criado o ser humano, soprou em cada ser humano o fôlego de vida, que é o espírito da vida de cada um. E nessa caminhada que nós passamos, não sei quanto tempo o Senhor permite, para mim, o Senhor até agora me deu 72 anos. E você? Quantos anos você tem? 70, 80, 15, 20? Às vezes nós falamos assim, como eu sempre falei, por falta de conhecimento e uma verdade, falta de vontade. Falta de vontade de ouvir os mais velhos falar desse Deus que sempre foi falado, querido. Sempre foi falado desse Deus. Eu me lembro que quando eu tinha a minha idade de 15, 16 anos, naquele tempo era tenda. Se falava tenda. O que é tenda? É como um circo coberto de lona. Naquele tempo, a pregação do Evangelho era no chão batido. Era na beira do mar, era na areia. Era dentro dos lares que se pregava o Evangelho de Cristo. Hoje tem essa facilidade que são as redes sociais. E as redes sociais, para muitos, é usado para falar bobagem, para falar besteira, para caluniar um, caluniar outro. Mas o verdadeiro aproveito com as redes sociais é pregar o Evangelho de Cristo. Quantas vidas que ainda não ouviu falar desse Deus vivo? Quantas vidas que ainda não ouviu falar de salvação, de vida eterna? Existe ainda, querido. Existem lugares que ainda as redes sociais não chegou porque as pessoas não têm acesso às redes sociais, mas uma grande maioria no mundo tem acesso às redes sociais para pregar o Evangelho. Olha que maravilha! E a respeito desse avanço das redes sociais, Daniel já falava a respeito disso. A palavra de Deus já alertava há muitos anos, né, pastora? A respeito dessa ciência, dessa tecnologia que ia avançar de uma forma que ninguém iria ficar inocente da palavra de Deus. Naquele dia que nós for chamado, como nós vamos ser chamados, não tem como, meu querido e minha querida, de nós falar assim, eu não sabia. Naquele momento que nós vamos comparecer diante do tribunal, que é Cristo, naquele momento, creio eu que o Senhor vai fazer essa pergunta: presbítero Carlos, o que você fez nesse período de 72 anos? Ou 80 anos, não sei. Ou 73 anos. O que você fez? Porque você teve a oportunidade. Você teve a oportunidade de ir e pregar o meu Evangelho, dar testemunho para as pessoas se contagiar com a palavra de Deus e se dobrar aos pés do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos a situação que está passando o mundo.
Jesus está voltando. E há muitos sinais. É muitos sinais que está acontecendo. E quantas pessoas já falaram para mim, isso é bobagem. Isso aí é por causa disso, é por causa daquilo. Inventa um monte de situação para não aceitar que Deus é Ele que está sobre todas as coisas. É Ele que está, é Ele que sempre esteve e Ele sempre estará no controle de tudo e qualquer situação que passa nesse planeta que se chama Terra, porque foi Ele que fez, foi Ele que construiu, foi Ele que colocou os luminares, a lua, as estrelas, o sol. É tudo Ele que fez, essa terra maravilhosa, os mares, para nós usufruir, não viver numa vida medíocre. Quantas pessoas que vivem numa vida medíocre, porque às vezes acha que riqueza, que prosperidade não é de Deus. É de Deus sim, querido. Porque se Deus não abençoar, se Deus não permitir que haja um empresário, aonde que eu vou trabalhar? Aonde que você vai trabalhar para dar o pão do sustento da sua família? Então a prosperidade é de Deus, sim. Agora, aonde que está seu coração? Está focado só em prosperidade, o qual eu vou deixar, você vai deixar, não importa o que eu tenho, não importa o que você tem, não salva a vida naquele momento. Porque hoje nós temos um homem que pode fazer algo para a minha vida e para as vossas vidas. Tem um homem que entra com socorro sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que homens são esses? São os médicos, querido. São os médicos que Deus deixou na terra para mim e para você, para nós recorrer a Ele. Só tem um porém, são limitados. Eles são limitados, como eu e como você. Mas esse Deus que eu estou falando, pregando nesta noite, Ele é ilimitado. Para Ele não tem dificuldade. Para Ele não tem nada que é impossível. Tudo é possível para aquele que crê no nome santo do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o céu, é do céu que vem o meu socorro. Eu costumo sempre falar, apresentar, quando eu estou conversando com Deus é orando. A conversa com Deus é você batendo um papo, é você se aproximando do Deus Todo-Poderoso, porque você sabe que é dele que vem o socorro, naquela hora que você recebe uma notícia, olha, não tem jeito, a sua vida não tem jeito. Aí quando o médico fala não, o Senhor fala sim, para mim tem jeito. Aí Ele traz e nos dá a vitória, como o Senhor me deu a vitória para a minha vida de volta. Vai completar agora 11 anos que eu passei por situações, já testemunhei aqui, nunca vou cansar de testemunhar, que isso é uma gratidão que eu tenho, uma gratidão de favor imerecível. Eu não merecia o Senhor me trazer de volta. Nós não merecemos. São os favores de Deus imerecíveis para a minha vida e para as vossas vidas. E nós temos que entender, nós temos que compreender, nós temos que nos fortalecer mediante as Escrituras. Porque está tudo escrito, querido. Está tudo escrito. As escolhas que eu devo fazer e as escolhas que você deve fazer. Escolha o lado bom. Escolha o lado bom. Não faz escolhas erradas, como eu andei fazendo muitas escolhas erradas, porque eu não conhecia as Escrituras. E hoje eu medito nas Escrituras, eu busco na palavra, porque nós temos ensinamento do homem, como eu estou passando para você. Mas você do outro lado, você pode pensar, será que ele vive? Eu quero falar para você. Às vezes as pessoas falam assim, presbítero Carlos, você não tem problema? E como eu tenho problema? Como nós temos problema, né, pastora? Verdade. Todos nós temos problema, mas nós temos um Deus que superior a qualquer problema na nossa vida, enquanto nós estamos com esse fôlego de vida, essa oportunidade que nós temos recebido dentro da palavra de Deus, ouvindo as mensagens, meditando nas Escrituras. Uma certeza é, quando nós passamos por situação difícil, nós elevamos os nossos olhos para o céu, que é da onde vem o meu socorro. Aleluia. E o vosso socorro.
Eu poderia falar muito aqui, querido, mas nós temos que obedecer o horário, senão o diretor aqui, ele puxa o paletó, entendeu? Então eu já me despeço e desejo a cada um que emprestou os ouvidos para estar ouvindo a mensagem desta noite, que Deus o abençoe. Amém. De uma forma poderosíssima. Glória Amém? a Deus. Aleluia. Guarde aí essa mensagem no seu coraçãozinho, né? Uma palavra que vem aí de encontro ao nosso coração, queridos. Não olhe para o monte, mas olhe para o tamanho do teu Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Quero me despedir de vocês. Amanhã teremos aqui conosco o irmão Cristiano, lá de São Paulo. E amanhã ele vai trazer uma mensagem poderosa também glória. aos nossos corações, tá bom? Aleluia. Então eu quero me despedir desejando a vocês uma boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Aleluia.